Vocês estão ouvindo bem aí? Sim. Ok. Então vamos fazer a nossa prece. Alguém aí se habilita? A dona Yara hoje vai dar É Yara, nossa queridinha, né? Tudo bem, Yara? Então, vamos serenar os nossos corações nesse momento. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos auxilie, que nos traga o ensinamento que nós precisamos ouvir, que tudo aquilo que nós recebamos, que fique no nosso íntimo, no nosso coração, e que nós possamos, da agora em diante, pôr em prática. É o que nós pedimos, Jesus querido. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Ian. Nós já fizemos o Pai Nosso com vocês lá da palestra e fazemos agora de novo a nossa abertura. Gente, vamos na nossa aula número 7. E a aula número 7 ele é uma continuidade do assunto que nós fechamos na aula. Não fechamos, né? No assunto que nós estávamos nas últimas planilhas, na aula número 6, né? E a gente estava falando de Deus está em toda parte. Explicamos aqui sobre a questão do fluido perispiritual, que é apenas um nome, tá? Porque a gente, quando fala de Deus, a gente não tem palavras para designar as questões aí relacionadas a Deus, então a gente usa aquilo que está mais próximo da nossa compreensão, tá? Então, a gente fechou na aula passada falando, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento. Então, a gente estava falando assim, existem os fluidos da manifestação divina que está em todo o universo, não tem um local que não está. Então, é uma coisa diferente dos fluidos que a gente conhece, que são mais localizados, né? Mas ele diz que esse fluido é um agente intermediário do pensamento. Então, você imagina. Então, aqui a gente falou também que não é que o pensamento, não é que assim que é o pensamento de Deus. A gente não tem condição de entender essa questão, e nem mesmo que seja um pensamento, né? Sempre a gente vai ter essas questões de compreensão quando a gente está nesse capítulo aqui. Que ele age diretamente ou por intermédio de um fluido para a facilidade de nossa compreensão. Está vendo? Ele mesmo está dizendo aqui, olha, estamos falando de um fluido para as pessoas entenderem, né? Mas não que necessariamente ele use algum fluido. Ele pode estar em toda parte, independente de fluido ou não. Mas para uma compreensão, quando a gente fala de fluido vital ou fluido espiritual, a gente tem uma compreensão como se fosse assim, um campo de transmissão de energia, de pensamento, alguma coisa assim. Então, diz assim, para a facilidade de nossa compreensão, representamos esse pensamento sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, a gente não pode dizer, é o fluido universal do pensamento de Deus. Está falando isso de uma forma didática, mas nem eles que estão dando essa comunicação sabem exatamente como funciona. A única coisa que a gente pode ter certeza é que Deus está em toda parte, toda, sem exceção, não tem exceção, em toda parte. Isso é importante a gente não perder de vista, tá? Então a gente vai continuar na aula 7 e ainda vem na Revista Espírita de 1866. A natureza está mergulhada no fluido divino. Então, considerando que é um fluido ou que seja qualquer outra coisa. A natureza, quando fala natureza, a gente está falando do universo inteiro, tá? Não é só a natureza do planeta, é do universo inteiro. Está mergulhado no fluido divino. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar, de certo modo, dele saturado. Isso é importante compreender, porque a gente que vem de uma escola cristã, que não é espírita, a gente tem a ideia do bem e do mal, as pessoas que estão condenadas, as pessoas que estão no inferno, as pessoas que não sei o quê. E o que eles dizem aqui para nós, e que aí quando eles falam isso, eles estão falando que eles sabem disso, não tem exceção. Todo ser, por mais ínfimo que seja,
está, de certo modo, dele saturado, ou seja, está impregnado. Assim estamos constantemente em presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê os nossos mais profundos refolhos do coração. Estamos nele, como ele em nós. Segundo a palavra do Cristo. Vocês percebem, eu não sei se fica fácil compreender, que existem algumas palavras aqui que, quando você estuda o Espiritismo um pouco mais, você percebe que são palavras didáticas que são colocadas porque ninguém tem ideia exatamente como funciona. Quando ele fala assim, nossas ações, não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O que quer dizer isso? Não tem olhar de Deus, não tem olho, não tem nada disso. Mas quando a gente fala do olhar, a gente está querendo dar uma informação que as pessoas compreendam do que a gente está falando. Porque não dá para entender de outra maneira se não falar de um olhar, de uma percepção. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. Pronto, aqui de novo, pensamento de Deus. Por que Deus tem que ter pensamento? Claro que não tem, é outra coisa. Mas é importante a gente falar de uma forma didática, porque senão vai ficar mais difícil a gente compreender. Então, o Kardec, os espíritos que ditaram isso aqui na Revista Espírita, eles sabem disso. E os espíritos mais evoluídos sabem disso e colocam as coisas de uma forma mais didática para nós, né? E diz assim, e é com razão que se diz que Deus lê os nossos mais profundos refolhos do coração. Quer dizer, ele lê, não lê nada, não tem necessidade de ação nesse sentido. Na medida que Deus criou tudo, e ele está em tudo, ele não precisa ler, não precisa pensar, não precisa perceber. Não, já está. Tudo que acontece, ele já sabe. Né? Eu sei que é meio complicado entender essas coisas, mas eu falei desde o início, esse primeiro capítulo é o capítulo mais obscuro no sentido positivo, né? Porque fala obscuro dá a impressão de uma coisa ruim, mas obscuro, assim, de que a maioria das coisas não são compreensíveis por nós, nem pelos espíritos que ditaram isso aqui, não. Não tem compreensão ainda. Então eles vão dando aqui. Muito além. Muito além. Estamos falando de Deus. Né? Para estender sua solicitude, ele não tem necessidade de mergulhar. Não. Seu olhar no alto da imensidade, nem deixar a morada de sua glória. Entende que falou uma coisa ali, aqui já desfalou? Ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar para entender. Não precisa. Né? Pois nem de deixar a morada de sua glória, quer dizer, a morada, ele vai deixar o lugar onde ele está para ir lá no local tal, ele vai se transportar para o local tal. Não. Isso é só com os espíritos criados por ele, nós não. Deus não. Pois essa morada está em toda parte, ou seja, a morada de Deus, quando você fala que toda criatura vem dele, e ele tem as suas leis, ele trabalha para que todos sejam felizes, esse é o primeiro princípio, e que todos atinjam o amor divino, esse é o princípio, ele está em toda parte, né? Está em toda parte. E todos vão ser ouvidos por ele, mas da maneira dele, não da maneira nossa. Nossas preces não necessitam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque nossos pensamentos nele repercutem. Aqui tem um ponto interessante. Espera aí, então essas preces não necessitam transpor espaços, nem serem ditas com voz retumbante, porque nossos pensamentos nele repercutem. O que está dizendo para nós aqui? Tem alguns livros espíritas que colocam algumas coisas, até eu mesmo já falei sobre isso, que algumas preces são tão mecânicas, são tão desprovidas de afetividade, que ela não sai de onde você está. É uma maneira de dizer, não sai do teto do quarto. Tudo bem, mas não importa. Não precisa ter um megahertz para atingir Deus. Ele não precisa de nada disso, ele já está. Né? Já está todo mergulhado na divindade, no sentido de que todos estão envolvidos. Mas a questão de estar, de uma certa forma, ligado mais ou menos a Deus, não é a questão da prece, é a questão do que está dentro da essência da prece. Como que é essa prece? A gente faz muitas preces um pouco mecânicas, a gente se habitua. Então,
ok, pelo menos a gente faz. Mas fazer a prece que tenha dentro de nós a humildade e uma sinceridade, uma afetividade profunda, mas aquela mesmo profunda, que com certeza se conecta com o divino, não é muito comum. Não é muito comum para espíritos do nosso nível, né? Mas não quer dizer que é impossível, não. Longe de nós a ideia de materializar a divindade, a imagem de um fluido inteligente, evidentemente, não passa de uma comparação, então ele vai explicando, mas própria a dar uma ideia mais justa de Deus que os quadros que eu represento sob a figura de um velho de longas barbas. Então ele está falando assim, olha, existe uma maneira de falar de Deus do passado, de algumas igrejas, nós temos a nossa maneira, mas também não quer dizer que seja exatamente assim. A gente está querendo dar uma ideia melhor para uma doutrina espírita que tem posições muito profundas acerca de espiritualidade, mundo espiritual, reencarnação, de relacionamento com o mundo, com a vida, dá uma ideia um pouco mais profunda, mas não dá para chegar mais do que isso. E quem quiser comentar, perguntar, fale e eu vou seguindo, tá? Mas pode interromper a hora que quiser. Muito bem. A ideia de um fluido universal inteligente, penetrando tudo, tem o objetivo de fazer compreender a possibilidade para Deus de estar em toda parte, de ocupar-se de tudo, de velar pelo broto da erva pelos mundos. Entre ele e nós, a distância foi suprimida. Gente, isso é muito incrível. É um exemplo, e na verdade não é nem um exemplo, é uma comparação. Eu já falei disso aqui, vou repetir porque casa muito bem aqui. Quando Jesus fala com seus apóstolos, e quando Jesus também fala com os essênios, o mesmo assunto de uma maneira diferente, sobre ele estar em toda parte, né, em vários lugares, ele não fala em toda parte. Em vários lugares, trabalhando conscientemente, ao mesmo tempo. E se a gente lembrar de Eurípides Barçanufo, Eurípides Barçanufo fazia isso, talvez não em vários lugares, mas em alguns lugares. Ele se materializava. Não é aquela coisa assim, ele está ali e lá ele vai como espírito. Não, porque ele vai em outro lugar, ele repousa onde ele está, o corpo fica em repouso, ele vai em outro lugar, materializa, faz coisas materiais, depois sai e volta. Isso é o dom da ubiquidade, isso é muito raro, isso é coisa para espírito de um nível muito evoluído, muito evoluído. Eurípides fazia isso, tem registro disso, que ele fez isso uma outra vez, mas Jesus fazia isso em vários lugares, sem exceção. Agora imagina Deus. Jesus ia a vários lugares ao mesmo tempo. Né? Exato, e o mais incrível, vai consciente, não perde a consciência. Está consciente em todos os lugares que vai, faz o que tem que ser feito, é isso. Numa das conversas do Jesus com os apóstolos dele, uma passagem, quando ele divide grupos 2 a 2 e fala, olha, vocês vão pregar, eu estarei com vocês. Aí, um dos apóstolos questiona, mas mestre, como assim? Nós somos muito, vamos cada um para norte, outro sul, outro leste, outro oeste, e como o Senhor poderá estar conosco ao mesmo tempo? Aí quando Jesus, de uma forma muito bonita, ele fala que eles poderiam ter toda a tranquilidade, que ele estaria com cada um na hora que fosse necessário, com plena consciência. E realmente ele demonstrou isso por muitas vezes. Né? Então, ele era Jesus, ele é Jesus. Porque os apóstolos, quando ele falou isso, ficaram muito preocupados. Mas como assim? Nós vamos curar, vamos dar vista ao cego, vamos curar o aleijado, vamos sei o quê. Como? A gente não sabe fazer isso, a gente não tem poder para isso. E Jesus falou, não, eu estarei com todos vocês e o poder eu vou dar a vocês. Vocês vão fazer com o meu poder. Quando vocês voltarem, vocês não vão ter mais esse poder. É uma missão que eu estou dando. Mas depois que eu for embora de muito tempo, muitos de vocês vão ter poder para fazer isso também. Então isso é uma coisa muito incrível. Mas olha só o que ele fala aqui no último parágrafo. Nós compreendemos a sua presença. E esse pensamento, aí o Espírito falando, né? Quando a ele nos dirigimos, a Deus, aumenta a nossa confiança.
Porque não mais podemos dizer que Deus está muito longe e é muito grande para se ocupar de nós. Porque isso, muita gente fala isso. Não, Deus está muito. Não. De todos os espíritos que nós conhecemos, todos, Deus é o que está mais próximo de nós. E ele não é um espírito, é algo que a gente não sabe. Mas ele é o que está mais próximo de nós, porque a capacidade dele é maior do que todos. Ele pode estar e está. Né? Isso é uma coisa incrível. Então a gente inverte as coisas, a gente acha assim, não, eu vou falar com o anjo da guarda, tudo bem, vou falar com isso. Está tudo certo. Está tudo certo. Né? Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele falou isso, ele quis dizer o quê? É o evangelho dele. O caminho, a verdade e a vida é o evangelho, é o que ele deixou para nós seguirmos em direção a Deus. Então, quando a gente pensar em Deus, pensa, Deus está aqui. Ele me conhece muito mais do que eu, porque eu me conheço um pouco. As coisas que eu fiz em vidas passadas, eu não me lembro. Está lá, mas eu não lembro. Só que Deus olha e sabe de tudo. Então, percebe? Então a gente tem que realmente, como ele fala aqui, ter mais confiança em Deus, porque ele está do nosso lado. Isso é que é coisa maravilhosa, ele está do nosso lado. Mas esse pensamento tão consolador para o humilde e para o homem de bem é muito aterrador para o mau e para o orgulhoso e endurecido, claro. Que esperavam a ele subtrair-se, graças à distância, e que de agora em diante certiciam sob a influência do seu poder. Quer dizer, é como se fizesse assim, né? O mau, o orgulhoso, o endurecido, não quero saber de Deus, tirei Deus da minha vida, como se fosse possível. E aí ele acha que estando assim, ele não vai ter, ser submetido. Não tem como, existem leis, e as leis é para todo mundo, independente de onde você estiver. Né? Não tem como. Vamos lá. Aqui a gente vai sair daquele primeiro assunto, né? E vamos entrar num novo assunto, está dentro do capítulo 1, mas é o item 2. É as provas da existência de Deus, questões de 4 a 9. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa antes da gente entrar aqui? Ou a gente pode entrar? Como é que tá? Deixa eu ver enquanto isso chegou alguém. Chegou, opa. Chegou. Boa noite, Nicolete. Boa noite, Heredi. Boa noite, Nicolete. Já coloquei. Boa noite. Boa noite. Então vamos voltar aqui. Então alguém quer fazer alguma questão para o que passou ou a gente pode começar e seguir, está tudo bem? E sempre vocês podem interromper a hora que quiser. Pode ir lá, Maurício, por favor. Achei bastante interessante e nunca tinha parado para pensar dessa forma, da gente falar usar termos como olhar, mergulhar, ouvir. Deus ele está em tudo, está em todos, mas a gente faz um link com o olhar, com percepção. Eu não tinha parado para pensar nesse detalhe. Se ele é tudo, está em tudo e está em todos, ele não está olhando, ele está presente, né? Ele não está pensando, ele é onipresente. Então não tem, mas eu nunca tinha parado para pensar em como que os espíritos faz essa comparação para que a gente possa entender, né? Eu achei muito interessante essa colocação. É interessante, Maurício, você falar isso, que um tempo desse atrás eu estava assim, exatamente com esse sentimento. Eu estava pensando assim, nossa, mas Deus está tão longe, sabe, naquele sentimento assim, mais inferior. Acho que minha prece não vai chegar lá, porque está muito, tem tantas coisas mais importantes, né? Aí depois eu li isso e disse, não, gente, ele está dentro de nós, está em nós, né? Então não tem essa diferença, né? Então é bonito, por isso é bom a gente estudar, a gente tem essa certeza, né? De que nós nunca estamos sós, nem desamparados, e que não existe esse distanciamento. Se por acaso existe, é que nós nos afastamos, mas ele está ali. Gente que não quer interagir, né? Gente, olha que questão interessante. Para a gente pensar, às vezes, como a gente tem uma certa infantilidade quando fala de Deus, e é comum.
Porque realmente, chega a ser assim, uma coisa interessante quando a gente se depara com algumas questões, quando a gente fala assim, mas Deus está tão longe. Reflete nessa frase. O que significaria dizer, ao contrário, é que Deus tem um problema com distância. Que Deus teria um problema com comunicação. Internet. Que Deus tem problema com distância. Como assim, gente? Isso não existe. Não existe essa questão. Sabe? Não existe essa questão. Só que existe a questão da distância para quem? Para nós. A gente se coloca numa posição de estar longe. Lembra que falou aqui agora? Aqueles espíritos maus, orgulhosos, que não querem saber de Deus, pensa assim, ele está longe, então não vai me ver aqui. Não existe longe. Longe é uma medida do ser humano. Assim como as datas são medidas do ser humano, e que para entender um pouquinho, quem dera entender, né? Mas para entender o que os espíritos estão falando sobre Deus, a gente tem que cortar algumas coisas da fila, como, por exemplo, estar longe, estar perto. Não existe isso. Só está. Né? Só está. Vai. É interessante essa colocação, que um dia, conversando com uma amiga, uma pessoa, ela é um advogado, uma pessoa culta e tudo mais, né? Não é espírita, mas tem noção do que é espiritismo, e ela falando exatamente algo assim, que é um absurdo esse negócio do espiritismo, de achar que os espíritos, que existem espíritos, que eles estão nos vendo. Aí vem aquela questão, então até quando a gente vai no banheiro, que é isso, vai tomar banho, sabe aquela infantilidade. E tipo assim, isso não existe não, Deus que me livre que isso aconteça, da gente ficar sendo vigiado o tempo todo, né? Então, é isso, né? Quando a pessoa não tem essa compreensão, nem quer ter, porque não quer ter esse comprometimento de saber que, por mais escondido que sejam nossas ações, nossos pensamentos, algum ser está ali, ouvindo, né? Esses dias até ela estávamos conversando, falando que interessante que será no plano desencarnado, né? Que nós não precisaremos usar a palavra, que estaremos nos mostrando. Aí eu falei para ele assim, até meio sem graça, que você sabe tudo que o outro está pensando, o outro sabe o que você está pensando, mas é que é um outro nível de relacionamento. Não existe esse negócio de ser fofoqueiro, querer saber do outro, né? Não, será outro tipo de relação, mas que é uma realidade que nós... Hoje aconteceu um fato muito interessante aqui em casa. Nós almoçamos, aí estávamos sentamos um pouquinho aqui na sala de TV para ligamos televisão um pouquinho, e de repente nós ouvimos um barulho assim muito forte de alguma coisa, de vidro quebrando, forte, muito forte, um barulho, um estrondo dentro de casa. Eu falei, nossa, porque como o tempo está meio friozinho, pensamos até que uma janela aberta que quebrou alguma coisa. Olhamos a casa inteira, não tinha nada, fomos na área de serviço, no banheiro, na despensa, tudo, né? E o ela falou, será que não foi na casa do vizinho? Eu falei, não, tenho certeza que o barulho foi muito, muito assim, real, né? Aí eu falei, ela só pode ter sido um efeito físico de alguma forma, porque não foi assim um engano, não, foi uma... Aí na hora eu fiz uma prece até, né? Mas acontece, gente. A gente, aquela coisa de você passar e de repente você perceber como se alguém tivesse te olhado, tudo dentro, às vezes, da nossa própria casa. Então, a importância aí do Evangelho no lar, para que a gente tenha a nossa casa com um bom padrão vibratório, para que, assim, quem que vai se aproximar de nós? É interessante essa colocação. Olha só, como uma coisa puxa a outra. A gente estava falando disso, né? Mundo de expiação e prova, e regeneração, depois você tem os mundos ditosos, depois você tem os felizes. E aí surgiu essa ideia, né? O nosso mundo aqui, depois vem regeneração, e as pessoas vão estar melhores, vão crescer, vão evoluir, mas ainda em regeneração o mal está equivalente ao bem. Aqui o mal está pior. Né? Quando você chega no mundo ditoso, o bem sobrepuja o mal, mas ainda tem um pouco de mal. Um pouco tem, mas sobrepuja.
Depois você chega nos mundos de nível mais elevado, só o bem, não tem mal. E lá no mundo ditosos, o corpo já é diferente, não é igual esse corpo. No mundo de regeneração é a mesma coisa o corpo. Mas no mundo ditosos, o corpo já é diferente. A comunicação é diferente. E aí o que acontece? Muitas das vezes você não vai usar a palavra, na medida que você vai evoluindo, é só o pensamento, é só a vibração. E só, não precisa mais. Aí surgiu essa ideia, mas a pessoa vai ler o nosso pensamento, vai saber o que a gente está pensando, e eu também, mas isso perde a graça. Mas como assim perde a graça? No que a gente está preocupado, entende? A gente fica preocupado. Primeira coisa que vem na cabeça, eu não quero saber de ninguém ler meu pensamento, não quero saber de ninguém ver minhas coisas íntimas. Como não quer? Vai ser coisa maravilhosa. Porque vai estar todo mundo. Vai estar todo mundo num alto nível. É assim que funciona, a vibração vai fluindo. E você pensa e você imagina, o outro já imagina, já entra em acordo, e a velocidade é outra. Não tem que gastar energia escrevendo, falando, escutando. Não. Então, esse nível, para nós, já é um pouco difícil de entender, porque a gente pensa nas coisas que temos dentro de nós, que às vezes nem nós gostamos, e todas as pessoas vão ver isso, não. Mas escuta, já estão vendo. Já estão vendo, e quem está vendo não é um espírito qualquer, quem está vendo é Deus. Está vendo tudo, observando tudo, e não condena nada. Ele sabe da nossa condição espiritual. E os espíritos mais evoluídos também presenciam as coisas, mas não condenam, nos ajudam. Então tem que pôr isso em mente. Né? No processo de evolução, nós vamos experienciar coisas lá no futuro que vão ser maravilhosas. Imagina você não precisar escrever, você não precisar falar. Né? Vai ser corpo diferente. Né? Você provavelmente não vai precisar se alimentar, então talvez não vai ter boca, mas é outra história. Eu não vou entrar nisso que dá uma música esse negócio aqui. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, então? Então, aqui as provas da existência de Deus, questão 4 a 9. Vamos lá. Provas da existência de Deus, capítulo 1, item 2. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa resposta quase todos os espíritos sabem de cor, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causas. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Por que isso aqui é assim? Porque quando a gente dava aula de evangelização, eu lembro disso, né? Eu dei aula para evangelização, coitado das crianças, sofreram comigo, né? Isso aqui era muito usado. A gente fazia as figurinhas. O que é obra do homem? O que não é obra do homem? Ah, não é o homem que criou, não, mas você acha que é bonito? Então, quem criou? Aí você ia por esse caminho aqui. É um caminho simples e verdadeiro. E o comentário do Allan Kardec é: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Bom, tá aí. Né? Tá aí a explicação. E toda vez que você vai na própria ciência, e que a ciência não tem fake news, porque muitas têm, e você vai procurar, por exemplo, o início da criação na própria Terra, tem alguns fake news aí, você vai ver que alguns cientistas que têm religiosidade, eles falam que é impossível a Terra ter tido vida orgânica sem que tivesse alguma lei por trás fazendo que as coisas se juntassem e criassem os aminoácidos e criasse a membrana para fechar a célula, que não tinha jeito, não tinha como. E eles fazem um experimento estatístico e matemático, depois eu vou mandar para vocês vão ver que beleza. Mostrando a impossibilidade disso acontecer sem ter algo por trás, que eles chamam do arquiteto divino. Né? Vamos lá. Essa 4, né, a resposta é simples, acho que isso aqui é a questão mais óbvia que se usa para provar isso. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Porque tem. Mesmo ateus que negam, intuitivamente, eles negam a própria intuição. Não abrem mão, muitas das vezes, mas tem uma intuição. Porque isso está no DNA, está dentro de nós, o princípio espiritual, o fogo divino, vamos dizer assim, a chama divina, a chispa divina está dentro de todos, não importa se é ateu, se acredita, não interessa. Vocês viram lá nas primeiras perguntas e respostas, está em todos.
sem exceção. Então, qual a consequência? A de que Deus existe. Pois de onde lhe viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Também bem óbvio. Aqui já começa a ter umas perguntas e respostas mais óbvias do que aquela primeira lá, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Quer dizer, que está falando aqui? Está falando do pai, do avô, da cultura que influencia, a pessoa vai ter uma religião. Ok, tem isso mesmo, mas a resposta é, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Porque tem. Quem estudou a história do Brasil sobre os índios sabe que a maioria dos índios tem uma crença espiritual. A gente sabe disso. Do jeito deles, mas tem a crença em alguma coisa. Tupã, né? Tem uma crença. E de onde veio isso? Como? Da natureza. Observando a natureza, a intuição fluiu dentro deles de que tinha algo maior. Então, é isso. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão dos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Também bem claro, né? É claro que sentimento de Deus, quando a gente fala de conhecimento das coisas, é diferente, precisa de ensino, precisa de compreensão, mas o sentimento de um ser maior está dentro de todo mundo, né? A 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária de formação das coisas? A resposta. Mas, então, quer dizer, dentro da matéria, se você olhar lá na matéria inicial, né, que a gente fala dos quarks, dos quânticos, mas a gente nem sabe se isso é inicial, provavelmente não é ainda, ali não está a causa primária? Ele fala, mas como? Se isso seria a causa, e qual a causa que deu causa a essa causa? Né? Entende? É o Big Bang, que agora já estão falando que bem, não é bem aí, né? Tem outra coisa antes, e aí vai, né? Tá. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Gente, essa pergunta é o que eu acabei de falar, que eu falei que tem um vídeo que eu vou passar para vocês, que é maravilhoso. São cientistas de alto nível no mundo, mas que têm alguma religiosidade, que fizeram um vídeo, mas é incrível o vídeo, muito bem feito, muito bem feito. E eu vou mandar para vocês. Eu achei esses dias e vou mandar. Porque é exatamente isso. Eles falam, inclusive, eles falam assim, olha, o cientista que não acredita em Deus, não acredita numa causa primária, a coisa que eles mais odeiam é que quando a gente devolve a resposta para eles, então para vocês é o acaso, eles não têm o que dizer. Mas o acaso não é científico. O acaso não é científico. Então, é muito difícil. Aí ele fala outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, que é o acaso? Nada, não existe, né? Não existe. Você deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outro, o acaso. Aqui é o comentário de Kardec. É a mesma pergunta, mas é o comentário de Kardec. A harmonia que regula o mecanismo do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente não seria acaso. Quando a gente lê isso aqui, e a gente tem um mínimo, gente, um mínimo de conhecimento, que eu nem chamaria de conhecimento, um mínimo de informação sobre alguns fenômenos do universo, sobre algumas leis físicas do universo, bem simples, sem precisar se aprofundar, como a gravidade, a força, a força de atração, a força ah, meu Deus do céu. Bom, não importa. Existem 4 forças grandes no universo que elas trabalham numa harmonia perfeita, senão não teria universo. Mas quando você olha para as distâncias, gente, isso é assombroso. Distância é uma coisa assombrosa no universo e parece que tudo feito exatamente porque tem que ser tudo muito longe. Tem que ser difícil das pessoas chegarem a determinados lugares, em determinadas condições físicas que se encontram.
É como eu sempre falo assim, olha, o homem vai viajar à velocidade da luz, não vai não. Não vai não. Com o corpo físico que nós temos, não é impossível. Isso já está praticamente provado. É impossível com esse corpo físico você viajar à velocidade da luz. Então o que vai precisar? Está no outro nível de corpo, que nem é na regeneração, para você fazer viagens à velocidade da luz. Impossível, a não ser que você esteja desencarnado, aí sim. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Então aqui já está perguntando diferente. Tá, então tem uma causa primária, tem uma inteligência suprema, onde a gente vê que ela é superior a todas as outras? A resposta. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada mais admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então aqui tem uma coisa interessante. Tem uns sites, tem algumas ideias que estão aparecendo aí, que as pessoas não acreditam em Deus, mas eles acreditam que são seres de outros planetas, seres evoluídos de outro planeta que construíram uma Matrix, e nós vivemos nessa Matrix. Aí você pensa assim, meu Deus, eu prefiro acreditar em Deus, que é mais simples do que acreditar numa coisa maluca dessa, né? Então, mas já tem essas ideias rolando para só não acreditar em Deus, né? De novo a mesma pergunta, aí o Kardec falando. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Claro. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, aqui do nosso lado, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Simples. Kardec foi curto, né, e rasteiro, né? Seja quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto for maior a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem o designa. Então aqui já coloca duas coisas. A criação do universo, mas também o próprio homem. O próprio homem. Se o homem tem capacidade de realizar prodígios, é porque ele tem algo dentro dele que não apareceu do nada, por acaso. Algo muito inteligente dentro dele, alguma coisa muito poderosa que faz com que ele realize aquelas coisas. Vamos lá. Aí vem o Miramês. É a mesma coisa, mas o Miramês vai fazer alguns comentários para a gente. Deixa eu ver como é que está de hora aqui. Dá para ir um pouquinho só. Então, ele vai comentar sobre onde pode encontrar a prova da existência de Deus. Eu já expliquei sobre Miramês, eu não vou explicar de novo, mas depois, se alguém quiser saber mais, eu posso falar isso pelo WhatsApp sem problema nenhum. Não existe alguém na face da Terra que não crê em Deus. Existem, sim, alguns que ainda não perceberam a sua paternidade por orgulho ou ignorância. Bom, a cada momento, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto, pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre longe, de novo, né? Ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, por despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento. Então, ele está no mesmo lugar, está presente em tudo. Mas a gente não compreende, a gente não quer saber, a gente não quer se envolver. Mas na medida que nós vamos despertando e buscando, a ligação vai ficando cada vez mais forte. Imagina a ligação de Jesus com Deus. Não é? Imagina. Se não é efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações. Gente, aqui tem uma coisa interessante. Se não há efeito sem causa, e nunca ninguém provou isso, mas teve um espírito, um físico, um dos maiores físicos que passaram aqui na Terra, depois do Einstein, que é o Stephen Hawking. Vocês devem lembrar desse nome. Ele é uma capacidade intelectual de compreensão das coisas do universo muito grande. E ele ficou numa cadeira uma cadeira de roda, mas é uma cadeira eletrônica, que ele conseguia fazer coisas de uma forma incrível, que a gente acha quase impossível. E uma das coisas que ele falou que ele tinha que, quando antes de desencarnar, ele tinha que provar que existe efeito sem causa. E não conseguiu. Né? E não conseguiu. Só estou fazendo esse ato porque isso foi uma coisa muito conversada no passado. E eu cheguei a comprar uns 2 livros dele, entendi quase nada do que estava escrito, mas essa questão do efeito sem causa eu fiquei de olho para ver o que ia acontecer.
a gente já sabe, não tem jeito, né? Não tem jeito. Se não é efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, a extensão infinita que eu falei, que bailam nos espaços e vermos a harmonia. E a harmonia que existe. De novo, vamos continuar aqui. As propriedades íntimas da matéria, causa primária da formação das coisas. Aqui já está falando, se você olhar a propriedade íntima. Então, você olha uma matéria, você vai ter lá água. Hidrogênio e oxigênio. A propriedade íntima dela, então, é o hidrogênio e oxigênio. Tá, e aí, essa não é a causa? Mas tá bom, mas e que é a causa do hidrogênio? E do oxigênio? Ah, os quarks, e os quarks? Não tem fim, não tem fim. Indubitavelmente que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo notar-se-ão fenômenos que por vezes escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência que denominamos Deus. Deus é a realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele vibra em tudo que existe. Somente poderemos conhecer um pouco de Deus pelos seus atributos. Avançar mais, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Quem está falando aqui é um espírito muito evoluído. É um grande filósofo, um grande espírito, um espiritualista miramês. Então ele está dizendo assim, né? Os limites do nosso saber. Então, né? Deixa eu ver. Ok, deixa eu ver o que tem aqui. Bom, aqui vai continuar o miramês, e a gente está com pouco tempo aqui. Deixa eu ver. Vai continuar o miramês aqui. Tá, e depois nós vamos entrar em atributos da divindade. Vai ficar um pouco mais fácil, tá? Vai ficar um pouco mais fácil. Gente, comentário, pergunta, qualquer coisa que quiser falar, não ficou claro, né? Vamos lá. A mesma coisa, a mesma pergunta, e ele continua falando. Nós o conhecemos mais, não pelos números, nem por ouvir falar. Então, olha só, nós, quer dizer, todos nós vamos conhecer mais de Deus, não é pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Olha que coisa linda. Você sente a presença divina quando você cumpre o dever, quando o dever está cumprido. Tem outra coisa linda que eu vi, que está no Evangelho, que diz: o dever cumprido traz felicidade. O dever. E a gente foge do dever, né? A gente quer o prazer, quer a folga, quer a ociosidade, mas o que te leva à presença de Deus, o que te leva à felicidade, sempre será o dever cumprido. E quem puder, vai no Evangelho e busca lá, tem um capítulo, o dever. O dever. Os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Jesus. A matéria é a mais baixa vibração da divindade. Com certeza. É caminho criado por ele para o despertar dos seus filhos, que sai das suas mãos luminosas e volta para o seu íntimo divino. Essa viagem é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Eu até falei para a Grace, dessa vez nós vamos fazer um curso, eu não vou sugerir nenhum vídeo para as pessoas, mas eu acho que aqui, essa frase, algumas pessoas já viram, tem um vídeo que fala desse processo da criação, saindo lá de Deus, vem descendo, vem se materializando, vem acontecendo isso, acontecendo aquilo, chega no homem, depois sobe e volta para Deus. Eu vou passar esse para vocês, quem quiser ver, fica tranquilo, sem problema, mas ele é uma forma simbólica, mas ele dá uma ideia muito boa desse processo, que é muito teórico. Ele vai mostrar na prática isso para vocês, e é um vídeo que ele tem 4 ou 5 partes, mas a parte que fala da circunferência, acho que é uma parte ou 2 só. Eu vou passar. É uma só, né? Eu vou passar. Vale a pena, porque é simbólico, é muito interessante. Ok, vamos ver.
A mesma coisa. O sentido dos homens, mesmo dos mais elevados, em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados. Olha só, os homens, mesmo que sejam mais elevados, comparando com a pureza espiritual dos benfeitores, são apagados, pois se distanciam milhões de anos, milhões de anos, entre uns e outros na escala evolutiva. Mas alegramos-nos em dizer que eles também passaram por onde estão. Ainda chegaremos lá. Como estamos avançando para o reino onde eles permanecem trabalhando, não é? Encontramos Deus no íntimo da matéria, pois as propriedades da matéria retratam a grandeza do Criador, não sendo o Criador mais efeitos do que uma causa primária. Vamos parar por aqui. Nós temos duas coisas que eu falei que eu não posso esquecer de mandar, que é aquela parte que fala daquela questão lá da criação espontânea, tá? Que tem um vídeo que é muito lindo, vou mandar para vocês, ele tá com legenda, tá? Eu vou ver como é que é. E vou mandar também esse que fala aqui da criação, ok? Gente, vou fechando aqui, vou voltar aqui para a gente, se tiver algum comentário, deixa eu fechar isso aqui. Muito bem, está todo mundo na tela? Alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta, quer dizer, chega mais. Então, eu estava aqui até falando sobre algum trecho dessa aula aí. É só uma curiosidade. Ao desencarnar um ateu, um ateu, ele que nunca acreditou na existência de Deus, ao desencarnar, ele será o acesso a informações de que Deus está ali, onipresente, e ele reverte essa forma de pensar, onde ele teve sempre negando a existência de um Criador. Ao mesmo tempo... Interessante, hein? Ao mesmo tempo tem a coisa de vibração. Ele vai desencarnar e vai para um grupo que tem o mesmo tipo de vibração dele. Não necessariamente no umbral ou coisa assim. Será que ele vai ter a presença, a percepção da existência de Deus nesse desencarne? Vamos pensar naquilo que nós mostramos numa planilha aqui atrás. Que fala, Deus está em todos, não importa a condição. Percebe? Deus está. Acabou. Deus está. Se a pessoa não quer, é direito dela. Mas ele vai continuar estando. Então, o que significa uma pessoa que se diz ateu? Na maioria das pessoas não é nada. É só uma maneira de se posicionar. E aí, quando ele desencarna, cai a ficha. Em geral, cai a ficha. Tá? E aí, agora que você está... Se era ateu, agora você não é mais, então não quer saber de você. Não existe isso. Deus acolhe. A vida é de acolhimento. A vida é de acolhimento sempre. A vida é de movimento para cima sempre, nunca para baixo. Não existe exceção. Não existe. Agora, se ele chega do outro lado e ele mesmo desencarnando, ele não quer compreender, ele vai ter que passar por alguns processos para ele entender. Porque, se você pensar, existe no livro de André Luiz algumas situações onde alguns espíritos que tinham muitas dificuldades com questão espiritual, que eram ateus e que tinha, além de ser ateus, tinha comportamento que não era coerente, porque isso tem muita diferença, eles ficavam dormindo, não podiam nem acordar, porque eles acordariam enlouquecidos. Então, eles eram acordados em movimentos em que depois de muitos passes, muitas coisas ali com eles dormindo, sentia que dava para aliviar um pouco, para ele acordar e começar a conversar um pouco. Esse é um processo que eu já li, mas eu não posso afirmar como que é isso que acontece. Mas uma coisa eu garanto, Deus está com todos, sempre. Eu li também em algum livro... Só uma coisa, só para completar, porque senão eu vou esquecer, só para completar. E tem que pensar, a nossa condição espiritual, intelectual, que nós temos, é muito precária. Super precária. Tá? O nosso nível é muito inferior ainda. Então, quando você desencarna, não existe jeito da pessoa não ter um choque. Qualquer um. Não tem como não ter um choque. Qualquer um vai ter um choque. Então, o ateu,
ele pode até chegar do outro lado e falar, não, eu acredito que tem espírito, que tem esse mundo tudo, mas Deus não. Mas aí é uma conversa de boteco de café que vai acabar rapidamente, com certeza. Porque não há razão nenhuma para uma pessoa com o mínimo de inteligência ver as coisas e ainda querer recusar. Só se o orgulho for muito grande. Aí é outra história. Aí o problema é um pouco mais complicado. É o caso de espíritos, né, que se dizem que não acreditam em nada depois da morte, né, e que, de repente, quando desencarnam, e tem o desespero de perceber que eles continuam vivos, que todos os problemas, todas as complicações que tinham, né, continua. Então é desesperador, a pessoa não, aquele nada que esperava que ia acabar, não acaba. Então, porque o nada ele não tem continuação, acabou. Mas aí ele desencarna e, mas o que aconteceu? Aí algum momento alguém vai falar para ele. Às vezes não fala muito rápido. Você desencarnou, você morreu. Deu. Bom, quando ele falar então não acabou. Mas como? E entra no parafuso. Né? Como que ele não esperava que tivesse nada na ideia dele e continua ali. Aí é uma adaptação, aí é o processo de adaptação. É complicado isso, né? Então, o espírito, por isso que é bom nós procurarmos ter conhecimento. Claro que não temos a certeza que será assim que eu vou desencarnar dessa forma e ir lá e acontecerá exatamente alguma coisa. A gente não tem certeza, mas a certeza que a vida continua, que só acaba no nosso corpo, que nós vamos chegar lá com os mesmos desejos, as mesmas paixões, as mesmas coisas boas que nós carregamos dentro de nós, isso é muito positivo, que nós vamos eleger, né, até como que nós queremos viver para quando nós nos separarmos do nosso corpo, encontrarmos condições melhores lá, né? Sabendo que vamos continuar. Então, é muito inteligente até a gente procurar ter uma boa vivência. Olha, uma armadilha do ateu, isso é muito complicado, não é simples. É uma armadilha que a maioria dos ateus entra, é o seguinte. Quando você começa a refletir o universo com tudo isso que existe, com todas as leis, com tudo isso, tem alguém que fez isso. Porque você reflete assim, em alguma coisa, alguém. Tem alguém que fez isso. Não, impossível. E é impossível. Não tem jeito. Por quê? Porque o orgulho, às vezes, da pessoa é tão grande que ela não vai admitir que existe algo que não é alguém, algo superior a tudo, que criou tudo. Isso é muito complicado para a cabeça do ser humano. Nós, se começarmos a entrar nesse tipo de reflexão, dá um nó. É o mesmo nó que dá, que eu sempre falo. Olha, o infinito é uma coisa que dá um nó na nossa cabeça. Não é? Mas o finito é pior. Porque você imagina, não, então é finito. É finito, chegou no fim, e agora? Entende? Tem coisas que a gente fala, pensa sobre elas, mas não vale a pena gastar energia, porque ela só vai dar nó na nossa cabeça. Então, quando você começa a pensar, tudo isso que acontece, tudo isso, todo esse universo de trilhões, quintilhões, sei lá, de anos de existência, as leis, tudo isso, tem algo que criou isso. E por que acontece isso? Por causa da nossa pequenez. Porque quando a gente olha para a gente mesmo e fala, é impossível. A gente não tem jeito, não tem nenhum ser que conseguiria fazer isso. É a pequenez que faz isso. Então a gente prefere anular Deus da história. Porque se você coloca o Deus na história, você tem que se render a um monte de outras coisas. Como buscar a espiritualidade, como estudar, pesquisar, né? Buscar desenvolver a fé. E aí vai 1 milhão, como a gente sabe. Então você não quer se envolver com isso. Você simplesmente fala, não, morreu, acabou. Morreu, acabou. E aí quando morrer não acabou, aí volta a reencarnar de novo. Olha, agora você já sabe, né? E às vezes muda e às vezes não muda, mas aí é questão de tempo. Todos mudam, não tem exceção. Não tem exceção, porque todos vão chegar naquele lugar que a gente sabe, né, da felicidade, então não tem exceção. E Deus está em todos, né?
Ficou claro ou ficou mais complicado aí, Maurício? Tá bom? Bom, a gente está chegando aqui no final. Se ninguém tiver mais nada, a gente está na nossa Legal, hora. né? Eu achei interessante, deu um entendimento melhor aí sobre umas das coisas que é um mistério mesmo e coloca em xeque muita coisa, né? Sim. Algo tão primário, né? Eu achei interessante, um colega, esse tempo atrás, eu estava numa roda de colegas assim na fábrica conversando e não sei que surgiu o assunto, né, sobre religiosidade, espiritualidade, e ele falou assim, poxa, eu tive na igreja por muito tempo e deixei de praticar, e para mim hoje eu não acredito em nada mais, porque nunca nada fez alguma diferença para mim, assim, ele nunca sentiu nada que fosse algo assim relevante de provar a existência de Deus para ele. Eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Achei muito interessante essa colocação dele. Daí eu falei, mas você tem certeza? A única coisa que eu perguntei para ele foi isso. Ele falou, sim, e eu falo com toda a propriedade. Para mim, tanto faz, não tem diferença nenhuma. E fiquei impressionado com essa colocação. Mas olha só, vou deixar aqui uma reflexão. Nós lemos aqui várias planilhas, o Miramês até, e até acho que o Galileu também, na Revista Espírita também falando, que na medida em que você desenvolve o sentimento com relação a Deus e que você desperta a sua consciência em direção à divindade, vai criando uma intimidade entre você e Deus. Você vai sentindo o amor dele em você. Acabou. Aí você, como eu fui fisgado, não tem jeito. A questão é que para esse passo nós ainda não demos. A maioria de nós ainda não deu no nosso nível que nós estamos. Aí o que a gente tem? Informações. Só. A gente tem informações. E as informações que nós temos, que eu acabei de colocar aí, vocês viram, são todas limitadas com relação a Deus. Por quê? Porque os próprios espíritos não podem trazer muita coisa e muitas coisas também não sabem. Então nós temos que dar o passo no escuro. Sabe aquela questão da fé? É um pulo no escuro? Na questão de Deus, é um pulo no escuro no sentido que a gente não conhece, não temos capacidade de conhecer, não temos competência para conhecer, mas temos que ter certeza, ele está, ele que coordena, ele que faz tudo funcionar e tudo é a nosso favor. Pronto. Isso fica na nossa cabeça. Querer mais do que isso, no nosso nível evolutivo que nós estamos, não dá. A gente não tem essa condição espiritual e não merecemos isso ainda. Um dia vamos merecer. E o dia que nós começarmos a fazer o que ele está falando lá atrás, começar a nos direcionar para a espiritualidade, para a divindade, buscar fazer o melhor, sabe? E fazer as nossas preces com mais afetividade, aquilo vai criando uma ligação. Quando essa ligação se conecta, a nossa compreensão da divindade é maior. É isso. Né? Gente, quem vai fazer a prece para nós? Foi você? Foi o Maurício que fez? Não, foi a Yara que fez. Alguém gostaria de fechar para a gente hoje? Ok, eu vou fazer então. Hoje eu quero agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nós tivemos, eu e Grace, de participar de um trabalho onde a gente sentiu no nosso coração, na nossa alma, alegria, harmonia, paz, naquela casinha que fez 21 anos, mas que transbordava alegria e harmonia. Foi realmente muito encantador, foi um presente para nós, que nós recebemos. Saímos de lá numa condição muito boa. E eu quero deixar aqui para que todas as casas espíritas tenham plena condição e capacidade de fazer esse tipo de harmonização, de criar esse ambiente de afetividade e de que as pessoas, quando chegam nessa casa, se sintam bem, se sintam em paz. E assim Deus, nosso Pai, agradecidos
elevamos a prece que o nosso querido Mestre nos ensinou a Ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Muito obrigado, senhores, pela paciência. Que Deus ilumine vocês todos com muita luz, com muito amor. Um abraço para todos que estão lá no fundo da sala, que a gente não enxerga direito, e chega todo mundo assim. Traz, Maurício, pessoal. Até pôr o óculos, espera aí que eu vou pôr o óculos. Agora está vendo todo mundo. Ó. Eu ligo os ventiladores aqui e o pessoal tudo foge. Calorento da casa. Gente, queridos, fica com Deus. Muito obrigado. Eu vou mandar os 2 vídeos, viu? Eu vou mandar os vídeos. Estou desligando aqui. Ótima semana, pessoal. Até mais, queridos. Fique com Deus. Nicolete. Forte abraço. Depois vou mandar uma mensagem para você, viu? Um convite. Até mais, gente. Tá bom. Terminando aqui. Tchau.